Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Minerva referente aos resultados do quarto trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco o Sr. Fernando Galete de Queiroz, diretor-presidente, e o Sr. Edson Ticle, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Além disso, informamos que a apresentação está disponível para download no endereço ri.minervafoods.com, na seção de apresentações. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas por áudio, clique no ícone de Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativá-lo para fazer perguntas. Perguntas em inglês devem ser enviadas apenas por escrito. Para realizá-las, digite a pergunta no botão Q&A, seguido por seu nome e companhia. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência são relativas às perspectivas de negócio da Minerva, metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do quarto trimestre de 2024, passo a palavra para o Sr. Fernando Queiroz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, o senhor pode prosseguir com a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência dos resultados da Minerva Foods para o quarto trimestre de 2024 e para o consolidado do ano. A Minerva encerra o ano de 2024 entregando um sólido conjunto de resultados operacionais e financeiros, ratificando a consistência e disciplina da nossa estratégia de negócios. Mais uma vez, a companhia demonstrou a importância da nossa estratégia de diversificação geográfica como um pilar fundamental na execução operacional e comercial do nosso modelo de negócio, reduzindo assim os riscos e maximizando a capacidade de arbitragem, especialmente no mundo que cada vez mais a geopolítica tem uma importância muito grande. Nesse quarto TRI de 2024, a nossa receita bruta alcançou cerca de 11,4 bilhões de reais, com EBITDA recorde de 944 milhões de reais e a margem EBITDA de 8,8%. Quando olhamos para o consolidado do ano, a receita bruta totaliza aproximadamente 36,3 bilhões, com um EBITDA de 3,1 bilhões de reais, que é o maior nível alcançado para um período de 12 meses. A geração de caixa livre, que segue como uma prioridade da companhia, foi novamente destaque e alcançou 990 milhões no trimestre, acumulando 2,4 bilhões de reais no ano. Antes de iniciarmos a discussão dos resultados, quero tomar o tema de integração das novas plantas no Brasil, Argentina, Chile nos próximos 2 slides. Relembrando a cronologia dos eventos, ao longo de todo o processo, a aquisição foi anunciada em 28 de agosto de 2023, com a aprovação dos órgãos concorrenciais em 25 de setembro de 2024, e o closing da operação em 28 de outubro do mesmo ano, com a efetivação do pagamento de 5,7 bilhões de reais e logo em seguida com o início das operações sob nossa gestão no início de novembro. Desse modo, a companhia passa a ter 46 unidades industriais distribuídas por 6 países na América do Sul, totalizando aproximadamente 42 mil cabeças de abate de bovinos e 26 mil cabeças de ovinos de capacidade diária. Liderado pelo nosso Comitê Executivo de Integração, que conta com a alta gestão da Minerva Foods, iniciamos as operações das novas fábricas, onde estamos acompanhando de perto toda a governança da integração, com o objetivo de garantir o completo alinhamento com a cultura, com a estratégia e com o plano de negócio da Minerva. Hoje, marcamos 144 dias do processo e já tivemos conquistas como, por exemplo,
Padronizamos em todas as novas unidades um sistema de headcount, alinhando com o modelo da Minerva. Implementamos alguns de nossos programas de eficiência operacionais, como Atitude Campeã, que buscam maximizar a performance dentro das plantas, destravando rapidamente sinergias. Avançamos também com a integração das novas plantas, adicionando-as ao nosso modelo de gestão de rotinas operacionais e comerciais, que contribui para acelerar a capacidade de arbitragem da nossa base de ativo. Ao longo dos próximos trimestres, seguiremos avançando com o processo de integração, buscando ampliar as fontes de sinergia, conectar cada vez mais o modelo operacional e comercial dos novos ativos ao nosso padrão, e também com o indispensável alinhamento estratégico cultural e do modelo de gestão da companhia nas novas unidades. Iniciativa fundamental na construção de um time com foco, comprometimento e para a consolidação dos nossos valores corporativos. Por fim, vale ressaltar que ainda sob a aprovação do órgão regulador, há a aprovação de aquisição de 3 ativos localizados no Uruguai, a qual apresentamos um novo pedido de autorização para a aquisição das plantas de San José e Salto, condicionando a imediata revenda da planta de Colônia. Ao longo dos próximos trimestres, seguiremos atualizando o mercado quanto à evolução do processo de integração, bem como quanto à performance dos novos ativos. Vamos agora voltar a falar da nossa performance no quarto trimestre de 2024, passando para o slide 4. Começando pela receita bruta, que totalizou 11,4 bilhões de reais no quarto tri de 2024 e 36,3 bilhões no acumulado de 2024, marcando o recorde histórico para ambos os períodos. As exportações representaram 53% da receita bruta consolidada no trimestre e 58% no acumulado do ano, seguindo como um dos principais vetores operacionais da companhia, ratificando a nossa capacidade de arbitragem e vasto acesso ao mercado internacional. Falando agora da nossa rentabilidade operacional, o EBITDA do quarto trimestre também alcançou o patamar recorde de 944 milhões de reais, com margem EBITDA de 8,8%. Já no acumulado do ano, o EBITDA da Minerva Foods totalizou 3,1 bilhões de reais, recorde para o período de 12 meses e com a margem de 9,2%. Quero ressaltar a nossa geração de caixa livre, que segue sendo uma das principais diretrizes da nossa administração e alcançou expressivos 990 milhões de reais no quarto tri de 2024, acumulando cerca de 2,4 bilhões em 2024, refletindo a excelência operacional e financeira da Minerva. Por fim, falando da nossa estrutura de capital, considerando a performance pro forma de 10 meses dos novos ativos, encerramos o trimestre com a alavancagem líquida em 3,7 vezes dívida líquida EBITDA, ajustado. A nossa posição de caixa segue bastante robusta em 14,5 bilhões, que nos deixa confortáveis para enfrentar desafios de mercado ao longo dos próximos anos. Vamos passar agora para o slide 5 e iniciarmos o detalhamento dos destaques operacionais. Com o intuito de dar maior transparência das operações dos novos ativos, abrimos números de receita e volume dos ativos, base da Minerva e dos ativos adquiridos. O Brasil segue como a principal operação da companhia, com uma receita consolidada de 5,4 bilhões de reais, sendo os novos ativos responsáveis por 647 milhões de reais. Já a Argentina, a receita bruta consolidada foi de 1,7 bilhões de reais, com uma contribuição das novas plantas de 112 milhões de reais. Os demais países seguiram o curso normal de sua operação, visto que não ocorreram mudanças na base de ativos. Consolidando todas nossas origens, totalizamos 11,4 bilhões de receita bruta, sendo 10,7 referentes ao ativo histórico da Minerva, ou seja, o nível de receita foi recorde, mesmo excluindo a participação das novas plantas. Vale ressaltar que a operação de Cordeiros do Chile segue uma programação de integração e, ao final de 2024, permaneceu como uma operação restrita. Vale lembrar que, embora tenhamos registrados nesse quarto tri de 24 aproximadamente 40 dias de operações efetivas com os novos ativos, acreditamos que os resultados obtidos estão alinhados com o nosso planejamento. Os ativos tiveram uma utilização abaixo de nossa média histórica, de 70 a 75, o que é esperado, considerando o processo de ramp-up e operacional. Vamos passar agora para o slide 6 e detalhar outros destaques desse quarto trimestre.
Nesse quarto trimestre, fizemos a 15ª emissão de debêntures, totalizando 2 bilhões em 5 séries, reforçando nossa posição de caixa e melhorando nossa estrutura de capital. Além disso, na parte operacional, tivemos recentemente a abertura da nossa unidade de Rolim de Moura para os Estados Unidos, totalizando 32 mil cabeças-dias de capacidade de abate habilitada para o mercado norte-americano. Aqui gostaria de destacar o quanto a estratégia de diversificação geográfica, que nos coloca em uma posição única para a arbitragem de mercado e nos permite capturar a maior eficiência do cenário de desequilíbrio entre oferta e demanda do mercado global de proteína bovina. Na pauta de sustentabilidade, obtivemos o certificado da norma ISO 14001 e recebemos o selo de ouro de inventário corporativo de emissões de gases de efeito estufa. Avançamos com o rastreamento dos fornecedores diretos na Argentina e no Uruguai, atingindo a marca de 100% das fazendas fornecedoras diretas monitoradas. Vale lembrar que nossa operação de Brasil, Paraguai e Colômbia já possuíam 100% de monitoramento e conformidade das fazendas fornecedoras diretas. Avançamos com o programa Renove, por meio de um projeto de certificação de carbono neutro, que amplia o acesso dos produtores para cerca de 14 países, e seguimos no desenvolvimento de novos projetos com foco na geração de crédito de carbono por meio de incentivos à recuperação de pastagem degradada. Nossa subsidiária MyCarbon firmou parceria estratégica para impulsionar a sustentabilidade no agronegócio, unindo produtividade e geração de crédito de carbono, além de submeter à verra o projeto BRA3C. Além disso, foi firmada uma parceria com a Unicef na promoção de iniciativas básicas de cidadania como água potável, saneamento, higiene básica e incentivo à educação na primeira infância junto a comunidades locais em que a Minerva está inserida. No âmbito de prosperidade da nossa gente, conquistamos a certificação e o reconhecimento do selo Great Place to Work para as operações globais da Minerva. Passando agora para o slide 7, vamos falar um pouco sobre a performance de exportação da Minerva Foods no quarto TRI de 2024. Nesse quarto trimestre, seguimos como líderes na exportação de carne bovina a partir da América do Sul, com aproximadamente 20% do market share do continente, reiterando a eficiência da nossa estratégia de diversificação geográfica e confirmando nossa expertise de mercados internacionais. No quadrante superior do slide, temos o breakdown da receita por destino no quarto TRI de 2024. A região das Américas foi o principal vetor de receita bruta, alcançando 41% de participação, destacando o Brasil com 24% e Chile com 7%. Logo em seguida, temos o NAFTA com 19% do total da receita bruta, sendo os Estados Unidos responsáveis por 17%. A terceira região mais representativa à nossa receita bruta foi a Ásia, com 19%, sendo a China principal destino com 12% de participação. Vale ressaltar que boa parte das nossas vendas são feitas via nosso canal de distribuição dos Estados Unidos, nos ajudando a penetração no mercado local e aumentando a capilaridade comercial que nos garante uma grande vantagem competitiva na operação norte-americana. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que enfrentam um dos seus piores ciclos bovinos, seguem com uma demanda resiliente, com refluxo em toda a cadeia global de carne bovina. A China também começa a passar por restrições na sua produção doméstica, o que, por consequência, reaquece a demanda mundial por importação de carne bovina e que deve pressionar ainda mais o cenário de supply and demand mundial. Acrescento ainda que a Europa também, restringindo a sua oferta, passa a ser um destino mesmo com os sistemas de cotas de proteção àquele mercado. Nos gráficos abaixo, à esquerda, podemos ver as exportações das nossas operações de bovinos no quarto TRI de 2024, sendo o NAFTA a região mais relevante para a nossa receita de exportação, com 36% do share, com os Estados Unidos representando 33%, ultrapassando assim a Ásia, que representou 28% do share de exportações, e a China com 20%. Em seguida, temos Américas com 14%, Oriente Médio com 7%, Europa representou 7%, já a Comunidade dos Estados Independentes representou 5% e, por fim, temos a África, que representou 3% das exportações. Como comentei anteriormente, a região do NAFTA e da Ásia seguem com performance relevante e somam 64% da receita de exportações de bovinos da Minerva Foods. No acumulado do ano, a Ásia se mantém como principal destino das exportações,
com 28%, sendo a China o principal país com 21%, seguido pela região do NAFTA com 25%, com os Estados Unidos como o principal destino com 23% de participação, as Américas com 14%, o Oriente Médio com 12% e os países do leste europeu com 10%. A Europa representou 8% de share e a África 3%. Nos dois gráficos à direita temos as exportações da operação de cordeiro da Austrália no trimestre. O NAFTA permaneceu como o principal destino com 38% de share, sendo os Estados Unidos o maior mercado com 34%, seguido pela Ásia com 21% e o Oriente Médio com 17%. Europa com 14% de percentual. No acumulado do ano, o NAFTA segue como principal região com 40%, logo após temos a Ásia com 22%, Oriente Médio com 18% e a Europa com 11%. Antes de passar a palavra ao Edson, gostaria de reiterar nosso otimismo em relação ao ano de 2025 e as oportunidades no mercado global de proteína animal. O desequilíbrio persistente entre oferta e demanda continua a criar um ambiente propício para os exportadores sul-americanos de carne bovina. Como mencionei anteriormente, esse desequilíbrio é principalmente influenciado pelo ciclo pecuário dos Estados Unidos, que segue apresentando uma oferta reduzida enquanto a demanda interna no país segue aquecida, contribuindo para a elevação dos preços e incentivando as importações. Além disso, a China, um dos maiores consumidores globais de carne bovina, segue apresentando um nível de demanda bastante resiliente e também passa por um momento de incertezas e restrições à sua oferta doméstica de carne bovina, por conta da virada no ciclo pecuário naquele país, sendo mais um fator de pressão no mercado internacional. Como mencionei anteriormente, a Europa também segue essa dinâmica, ou seja, cada vez menos carne bovina é produzida no hemisfério norte. Nesse contexto, a Minerva Foods, com seu footprint único e apoio de sua base de escritórios internacionais, acaba se posicionando de maneira singular na captura de oportunidades no mercado global. Um movimento que já vem tomando forma com diversas habilitações a produtores dos nossos continentes ao longo dos últimos anos. Por fim, gostaria de expressar o meu entusiasmo com as novas perspectivas que se avizinham com a integração dos novos ativos. A aquisição das 13 novas plantas, além de ampliar nosso footprint operacional, que agora alcança 46 unidades industriais distribuídas por 7 países, potencializa as vantagens competitivas da Minerva Foods, permitindo que a companhia consiga maximizar ainda mais os benefícios da estratégia de diversificação geográfica e da capacidade de arbitrar o mercado global de proteínas bovinas. Seguimos confiante para o ano de 2025, buscando maximizar as oportunidades no mercado global, sempre com foco na gestão de risco e com uma performance cada vez mais eficiente, rentável, reduzindo a volatilidade. Agora eu passo a palavra para o Edson, que falará mais sobre a nossa performance financeira e operacional. Obrigado, Fernando. Vamos agora para o slide 8. Vamos começar falando sobre performance operacional e financeira da Minerva, tanto para o trimestre quanto para o ano. O mercado externo representou 60% da receita bruta no trimestre, 62% no ano, se a gente excluir a divisão outros. No breakdown por região, as exportações das operações do Brasil alcançaram 48% no trimestre e 53% em 2024. Nas operações Latam ex-Brasil, as exportações elas representaram 71% da receita bruta no TRI e 70% no acumulado do ano. E na Austrália, com a operação de cordeiros, as exportações chegaram a 77% na receita bruta no quarto TRI 24 e 78% no ano fechado. Do lado direito do slide, a gente tem a abertura da receita por origem. A gente vê que o Brasil segue como destaque, representando aproximadamente 47%, 48% da receita, seja no trimestre, seja no ano. Depois a gente tem a Argentina como segunda principal origem no TRI, com 15% da receita e 13% em 24%. Já o Paraguai contribuiu com 13% da receita no TRI, 14% no ano. E o Uruguai contribuiu com 10% tanto no TRI como no acumulado do ano. A Austrália representou aproximadamente 5% da receita no TRI e 6% no ano. Colômbia, 4% no nosso breakdown de receita, enquanto que a rubrica de outros, que se refere à antiga divisão de trading, contribuiu com 6% da receita no TRI e 5% nos últimos 12 meses. Vamos passar agora para o próximo slide para falar sobre receita líquida e EBITDA.
Então vamos começar com a receita líquida, que alcançou 10,7 bilhões no quarto tri de 24, recorde para um trimestre, representando um crescimento de 74% na comparação anual e 26% na comparação trimestral. Eu quero ressaltar que mesmo sem a contribuição dos novos ativos, a receita líquida do trimestre ela foi um recorde trimestral, alcançando 10 bi. No acumulado do ano, a receita líquida da Minerva totalizou 34,1 bilhões, recorde também para um período anual. Falando de rentabilidade, o EBITDA do quarto TRI de 2024 foi outro recorde, 944 milhões de reais, maior patamar registrado num único trimestre, representando um crescimento de 56% na comparação anual e 16% contra o trimestre anterior. E perfez uma margem de 8,8%. Obviamente, a gente tem impacto de despesas com a entrada das novas plantas, que ainda operam longe do nível ótimo, operaram aí com um nível de utilização de capacidade próximo a 50%, e isso acaba penalizando bastante a nossa rentabilidade. No ano de 24, o EBITDA totalizou 3,1 bilhões, com uma margem EBITDA de 9,2%. Mais um ano em que a gente consegue verificar a consistência da estabilidade da nossa estratégia operacional, ratificando os benefícios da nossa diversificação geográfica, que maximiza a nossa capacidade de arbitrar mercados e nos ajuda na boa execução operacional e financeira da companhia. Eu quero destacar também que, apesar da gente ter contabilizado cerca de 40 dias de operação efetiva nos novos ativos, num período em que foi marcado por muitos feriados, especialmente no Brasil, a gente entende que os resultados alcançados estão em linha com o que a gente havia planejado. Além da amostra reduzida, os ativos operaram com utilização, como eu falei, média ao redor de 45% a 50%, bastante inferior à média histórica nossa, que é por volta de 75%, o que é natural dado o processo de ramp-up operacional. Mesmo assim, esses ativos tiveram um desempenho bastante positivo, e dos 944 milhões de EBITDA, eles contribuíram com cerca de 40, 45 milhões, mesmo atuação num período tão curto, com algumas plantas ainda paradas que não entraram em operação, e as que entraram em operação operaram perto de 50% de capacidade e carregaram inicialmente um custo enorme de início de operações, de início da integração, de início do ramp-up e de início da gestão Minerva nessas plantas. Então eu reputo esse primeiro resultado como muito bom, em linha com o esperado, em termos de rentabilidade até melhor do que a gente podia esperar para um início tão curto de operação. Como vocês sabem, o nosso modelo de negócio ele tem um foco na arbitragem para maximizar os resultados. Então, com isso, a gente tem uma dificuldade em ter rentabilidade isolada para o ativo. Mas, mesmo assim, a gente tentou medir isoladamente a rentabilidade dessas plantas. A performance, então, como eu falei, ficou praticamente 400 basis points aí abaixo da performance dos antigos ativos da Minerva. Mas isso é uma ótima notícia, porque a gente acredita aí que no máximo mais 2 ou 3 trimestres esses ativos todos vão estar operando no nível de excelência e de rentabilidade do restante das plantas antigas da Minerva. Se a gente olhar já o primeiro TRI de 25, a gente já está notando essa evolução. A gente tem conseguido ganhar mais e mais velocidade e eficiência na produção, na operação dos novos ativos, estamos aumentando o nível de utilização de capacidade, estamos reabrindo as plantas que não tinham entrado em operação sob a nossa gestão, A gente ainda tinha alguns ativos relevantes que no quarto TRI não estavam operando e que estão iniciando a operação aí nesse primeiro TRI. Então a gente aumenta a utilização de capacidade, aumenta a utilização dos novos ativos. Isso beneficia a curva de aprendizagem, curva de incremento de volume, curva de incremento de receita e principalmente de rentabilidade dos novos ativos. Vamos agora para o slide 10 falar de alavancagem financeira. Bom, nosso índice de alavancagem medido pelo indicador dívida líquida EBITDA ajustado dos últimos 12 meses encerrou o quarto TRI de 24 em 3,7 vezes. Esse EBITDA ele foi ajustado pelo proforma de 10 meses dos novos ativos, que a gente estimou em aproximadamente 1,1 bilhão de reais. Então, o aumento do nível de alavancagem do nível anterior 2,6 vezes para 3,7 vezes é obviamente reflexo do pagamento da aquisição. Se a gente contabilizar tudo que foi pago até agora,
a gente chega no montante de 7,2 bilhões, dos quais 1,5 bi foi o adiantamento e o restante foi o pagamento que foi feito em outubro, dos quais 90 milhões são referentes a ajustes de capital de giro que vão ser reajustados de novo de acordo com as regras do nosso contrato. Deve ter alguma coisa a ser devolvida nos próximos 60, 90 dias. A gente pagou a famosa correção do CDI sobre o preço dos ativos de 264 milhões de reais e a diferença aí, aproximadamente 5,3 bilhões, se referiu ao preço pago originalmente acordado pelos ativos da aquisição. Conforme a gente tem compartilhado com vocês, desde o momento em que a gente anunciou a aquisição, esse era um movimento esperado. A gente esperava, obviamente, um incremento no nível de alavancagem como efeito inicial do processo de consolidação. Então, logo a gente consiga avançar na operação dos ativos, acelerando volume, receita, capturando sinergias, maximizando geração de caixa e principalmente usando esse caixa para reduzir a nossa dívida, a nossa alavancagem, a gente vai perseguir e vai entregar uma trajetória consistente de redução de alavancagem e de nível de endividamento ao longo desse ano e do próximo ano. Vamos agora para o próximo slide falar do resultado líquido e do fluxo de caixa operacional. A gente teve um resultado líquido negativo de 1,6 bilhões de reais, tanto para o trimestre quanto para o ano. Se a gente ajustar esse resultado líquido pela variação cambial, não caixa, de 1,8 bi, e calcular uma métrica de lucro líquido recorrente no trimestre, esse número alcança 229 milhões de reais. Se a gente olhar agora o lado direito do slide, o fluxo de caixa operacional no trimestre foi muito forte, positivo em 2,5 bi, beneficiado principalmente pela eficiência na administração de capital de giro, que tem a ver com as nossas linhas de fornecedores e a rubrica de outras contas a pagar, em especial a nossa política de adiantamento de clientes. A gente preparou a companhia para fazer a integração dos ativos da Marfrig, que eram da Marfrig. Na linha de fornecedores, a gente usou e aumentou o uso dos nossos instrumentos financeiros para melhorar a rubrica dessas contas, e na parte de adiantamento de clientes a gente preparou a área comercial para atuar em mercados que estão crescendo ou que estão começando a fazer parte do nosso portfólio, como por exemplo México, crescimento em Egito, crescimento em Argélia, crescimento até em China. Então isso tudo nos ajuda bastante na administração de capital de giro. Acumulado do ano, o fluxo de caixa operacional totalizou 6,6 bilhões de reais, também um resultado muito forte. O destaque, então, fica para a excelência na nossa execução, seja operacional, seja financeira, seja comercial da Minerva, com foco em geração consistente de caixa positiva, mesmo perante um cenário desafiador que a gente viveu no último ano. Vamos passar agora para o slide 12 para falar da maior prioridade dessa gestão, que é a geração de caixa livre. Então, fazendo o build-up do fluxo de caixa no trimestre, a gente parte de um EBITDA de 944 milhões, uma linha de capital de giro que liberou 692 milhões no trimestre, conforme eu expliquei no slide anterior. Temos um CAPEX majoritariamente de manutenção de 220 milhões. Esses 220, aproximadamente 160, 170 milhões CAPEX de manutenção. 60 milhões aí são relacionados à expansão orgânica das nossas operações, então aumento da capacidade de congelamento, da cadeia de frio na Colômbia, na Argentina. E aí a gente passa para a próxima barra, que é o resultado financeiro base caixa, que foi negativo em 739 milhões no trimestre. E depois a gente tem o resultado positivo de derivativos caixa de 314 milhões. Então, desse modo, a gente chega a uma geração de caixa livre de quase 1 bilhão de reais no quarto TRI, de novo, um novo recorde trimestral. Olhando agora para o acumulado do ano, o fluxo de caixa livre foi positivo em 2,4 bi. Fazendo o build-up, a gente parte de novo de um EBITDA de 3,1 bilhões, um CAPEX de 748 milhões, também basicamente manutenção. Depois a gente vai para o capital de giro, onde a gente teve uma forte liberação no ano de 934 milhões, especialmente por conta das rubricas de fornecedores e outras contas a pagar, conforme eu expliquei no slide anterior. E aí a gente vai para o resultado financeiro base caixa, que foi negativo em cerca de 888 milhões. Se a gente somar todas as barrinhas, a gente chega a um fluxo de caixa livre de 2,4 bi,
perfazendo aí um Free Cash Flow Yield anualizado de cerca de 85%. Ou a companhia está gerando caixa demais, ou o market cap da companhia está baixo demais. Eu gostaria novamente de destacar a expressiva geração de caixa que a gente entregou ao longo de 2024, resultado do foco, da disciplina e da consistência de execução da estratégia. De novo, eu vou reiterar, a gente tem um compromisso incansável com geração de caixa livre, que vai nos permitir atingir os nossos objetivos de desalavancagem do balanço, tanto em 2025 quanto em 2026, buscando sempre uma estrutura de capital mais eficiente e menos onerosa. Vamos agora para o slide 13 para entender o bridge da dívida líquida. Então, ao final do trimestre anterior, a dívida líquida totalizava 7,4 bi. No bridge do endividamento, a gente tem primeiro o impacto da aquisição dos novos ativos, que totalizou 7,2 bi. Depois a gente tem o benefício da geração de caixa livre do trimestre de quase 1 bilhão de reais. Temos o efeito da variação cambial com impacto negativo no endividamento de 2,2 bi. E ainda um efeito de cerca de 133 milhões relativo a resultado de derivativos não caixa. Quando a gente soma as variáveis e monta o bridge, a gente chega em uma dívida líquida de 15,6 bilhões ao final do período. Se a gente fizer a mesma movimentação para 12 meses, a gente inicia em 1º de janeiro de 2024 com 7,4 bilhões de reais de dívida líquida, adicionamos os 7,2 bilhões do pagamento da aquisição dos novos ativos e também adicionamos o impacto positivo de 2,4 bilhões de geração de caixa livre no ano. Aí nós temos o impacto da variação cambial majoritariamente não caixa de 3,6 bilhões no ano e os derivativos não caixa um impacto de 110 milhões. Somando tudo, a gente chega também no montante de dívida de 31/12/24 de 15,6 bilhões de dívida líquida. Vamos passar agora para o próximo slide para comentar um pouco sobre a estrutura de capital da companhia. Como eu falei anteriormente, a alavancagem mensurada pela relação dívida líquida EBITDA encerrou o trimestre em 3,7 vezes. Vale lembrar que esse EBITDA é um EBITDA ajustado pelo resultado pro forma de 10 meses dos novos ativos. A posição de liquidez no final do quarto TRI continua bastante confortável, em linha com a nossa gestão super conservadora de caixa. Mesmo pagando os ativos de Marfrig, a gente ficou com cerca de 14,5 bilhões no caixa. Nossa dívida um duration de aproximadamente 4,4 anos e aproximadamente 83% do nosso endividamento vencendo no longo prazo, como a gente pode ver no fluxo de amortização na parte inferior do slide. Falando do perfil de endividamento, cerca de 76% da dívida continua exposta à variação cambial, mas eu lembro vocês que a gente tem uma política de hedge que é seguida à risca e determina que a companhia atualmente mantenha no mínimo 50% da exposição cambial de longo prazo protegida. Eu queria destacar que mesmo num trimestre com forte impacto da variação cambial, a nossa política de hedge foi fundamental na proteção do balanço. Ela entregou um resultado positivo de 934 milhões de reais no quarto TRI de 24. Nessa linha de derivativos, vale destacar então, o resultado positivo de 930 milhões do hedge, e aí tem dois resultados negativos importantes também, relacionados a marcações a mercado das posições de hedge futuro de exportações, que é a posição contrária à proteção do balanço, é uma posição vendida em dólar, onde a gente trava as margens futuras da operação num nível de câmbio que a gente considerou bastante atrativo. Então são posições vendidas em dólar. E também o mark-to-market dos swaps de inflação que a gente utilizou para proteger a dívida de longo prazo em reais, trocar o indexador, a gente não ficar passivo em inflação de longo prazo no Brasil, trocar e ficar passivo em CDI. E vocês sabem, essa curva de inflação ela abriu até 300 basis points, dependendo do prazo, no quarto trimestre. A gente tem que fazer o MTM. Isso também gerou um prejuízo não caixa para o nosso resultado de quarto trimestre. Isso tudo somado reduziu o resultado positivo do FX Hedge, que seria 930 milhões, ele acabou ficando em 360 milhões por causa dessas duas outras rubricas que fazem parte dessa conta. Mas, de novo, eu queria destacar a assertividade e eficiência da política de hedge. Mesmo num trimestre de elevadíssima volatilidade cambial, ela conseguiu ser eficaz, eficiente na proteção do balanço. Reitero mais uma vez que a companhia segue
atuante na busca por uma estrutura de capital mais eficiente, mais equilibrada e com um menor perfil de risco. Por fim, conforme o Fernando comentou no início da nossa teleconferência, ao longo dos próximos trimestres a gente vai avançar cada vez mais com o processo de integração dos novos ativos, acelerando a utilização de capacidade, capturando sinergias operacionais e comerciais, sempre focando na obtenção de resultados bastante duradouros e consistentes para a companhia. Assim como o Fernando, queria também agradecer o time da Minerva Foods pelo esforço e pela dedicação ao longo desse processo árduo de aquisição e integração. Todo mundo mantendo foco, todo mundo muito alinhado com nossos valores e principalmente com o nosso modelo de gestão. A gente segue focado e trabalhando arduamente no processo de integração dos novos ativos, mas continuamos bastante confiantes no nosso plano de negócios. Eu devolvo a palavra agora para o operador para a gente iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, utilize o botão Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Você deve então ativá-lo para realizar suas perguntas. Lembrando que para fazer perguntas por escrito, envie sua pergunta, nome e companhia no campo de Q&A. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, senhor Duarte, seu microfone já está liberado. Olá, obrigado, bom dia a todos. Fernando, Edson, prazer falar com vocês. Minhas perguntas são focadas no processo de integração dos novos ativos. A primeira delas é sobre esse EBITDA. Agradeço, Edson, aí pelos esclarecimentos da contribuição de resultados dos novos ativos no TRI, mas mais curioso sobre esse EBITDA pro forma de 1,1 que vocês trazem para efeito de cálculo da alavancagem numa base mais normalizada, obviamente, que faz todo sentido, mas queria entender da onde esse 1,1 vem, né? Esse 1,1 bilhão que vocês usam, né? Não é exatamente a anualização do resultado do trimestre, como o Edson já colocou para a gente na apresentação inicial. Então, queria só entender se esse é um número que a gente poderia talvez tratar como o que vocês consideram como factível e crível a médio prazo, ou talvez pensando em 2025, para esses ativos. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre a velocidade desse ramp-up, né? Eu acho que vocês celebraram, né? E de fato, quando a gente olha os volumes de abate num TRI que os ativos sequer operaram na plenitude, né? Uma representatividade, eu diria até que alta, e eu queria entender onde estamos hoje, né? A gente já está no fim de março, queria entender se essa curva de ramp-up ela se manteve ao longo desses últimos quase 3 meses, já olhando e já pensando no primeiro trimestre na utilização de capacidade desses novos ativos. E por último, queria ouvir de vocês quanto que a integração dos ativos, né, ou a entrada desses novos ativos no portfólio da companhia, ele ajuda a explicar a queda da representatividade das exportações, ou o aumento da representatividade da venda no mercado interno nesse trimestre. Isso chama bastante atenção, considerando, como o próprio, acho que Edson falou, né, teve um aumento de China, teve abertura de novos mercados, Estados Unidos se tornou super representativo e mesmo assim a gente viu um crescimento expressivo de venda no mercado interno. Então eu queria entender quanto que a entrada desses ativos ajuda a explicar essa mudança do mix de venda. Seriam essas 3 perguntas. Obrigado. Bom dia, Tiago. Eu vou responder as 2 primeiras e a terceira eu passo para o Fernando. Com relação à estimativa do EBITDA pro forma de 1,1 bi, a conta que a gente faz, ela é muito simples. Eu tenho plantas da Minerva próximas a todos os ativos que eu comprei. Eu tenho um cálculo muito parecido, muito exato, do que seria a rentabilidade de EBITDA por cabeça em cada uma dessas plantas. Eu tenho um assumption de ramp-up de utilização de capacidade e eu chego nesse 1,1 bi. Então, para dar um range para vocês, esses novos ativos
operando na plenitude, eles vão gerar dependendo da região, todos eles juntos, a gente vai falar de um intervalo de 100 a 150 milhões mês de EBITDA desses novos ativos. Então, quando a gente faz a conta e dá um toque um pouco mais conservador, para 10 meses a gente chega nesse 1,1 bi. Então, esse número é super realista e, e tem até o que de conservadorismo na estimativa que a gente faz agregada. A segunda pergunta o ramp-up continuou. Hoje esses ativos estão operando próximos a 70%, entre 65% e 70%. Só tem um destaque para fazer, tem uma planta. Na verdade, quando a gente assumiu, tinham duas plantas que a gente não conseguiu operar de cara. Uma delas a gente conseguiu botar para operar ao longo do final do ano passado, mais para o final do ano. Mas existe ainda uma planta que está fechada, que foi recebida em condições operacionais não condizentes com as condições normais de operação da Minerva. A gente teve que fazer algum capex e isso vai tá levando algum tempo e vai levar algum tempo ainda para essa planta ser colocada em operação. É uma planta no Mato Grosso. Então, isso trouxe algum atraso no ramp-up. Mas, de resto, os novos ativos estão performando de acordo com o esperado, de acordo com o plano. Vocês lembram que a gente está com esse plano de integração e início das operações pronto praticamente 6 meses depois da aquisição, ou seja, a partir de fevereiro, março do ano passado, a gente já estava com o plano todo pronto, não só na parte operacional, mas também na parte financeira. E aí, por isso, tem um destaque importante de capital de giro. A gente conseguiu, logo que assumir as plantas, impor uma condição bastante importante de eficiência nelas. Vou passar para o Fernando agora para a terceira pergunta. Tiago, em relação ao mix mercado interno, mercado externo, tem a ver também com a integração das fábricas. Existem processos burocráticos, às vezes no Brasil, às vezes nos países de destino, para mudança da titularidade da exportação. Então, isso restringe dentro do nosso planejamento operacional de quais mercados acessar, ela ficou mais restrita. Um exemplo muito claro é a China. A aprovação da China saiu somente nesse mês de março para 4, não é a aprovação, né? Na verdade, é a transferência da aprovação para a gente. 4 das fábricas aconteceram agora em março. Então, isso daí atrasa a nossa matriz operacional de onde alocar. Além disso, você tem a sazonalidade normal de que o final do ano sempre o mercado interno é mais demandador e melhor. Então, nisso daí a gente espera, inclusive com mais aprovações, também um aumento de exportação e, obviamente, também uma melhora de rentabilidade. Não, muito bom, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Mussi, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Mussi, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira, talvez mais para o Edson, em relação à expectativa, ou talvez como a gente poderia pensar em geração de caixa para 2025. Então, talvez, se vocês puderem compartilhar um pouco de cor sobre expectativa de CapEx total, incluindo os novos ativos, working capital, como deve ficar a despesa líquida de juros total, para a gente poder ter uma ideia melhor de como pensar, talvez, na geração de caixa ao longo do ano, ainda mais no contexto de que a gente já está vendo esses ativos aí agora rodando a próximo de 70% de utilização. Então, qualquer cor aqui ajudaria bastante. E a minha segunda pergunta, talvez fugindo um pouco de integração necessariamente dos novos ativos, mas mais nos outros países, ex-Brasil, se vocês puderem dar mais alguma cor em relação à rentabilidade. Eu sei que a gente costuma olhar de forma consolidada para a operação da Minerva como um todo, por conta de toda a questão estratégica da arbitragem, mas talvez vocês pudessem discorrer um pouco mais da situação, talvez de ciclo de gado nos países Paraguai, Argentina, Colômbia, onde talvez a rentabilidade esteja parecendo mais interessante hoje para vocês e perspectiva para 2025, ajudaria bastante também. São essas duas perguntas, pessoal. Obrigado. Bom, primeiro só alertar que a gente não dá guidance oficial, não tem nenhum número de guidance, isso é algo que a gente está estudando, podemos
até resolver sinalizar alguma coisa mais para frente, mas a decisão agora é não dar guidance. Não obstante, vou tentar sinalizar um pouco o que a gente está vendo baseado nos números de quarto tri e o que a gente está vendo agora no primeiro tri. Se a gente olhar um pouco a parte da receita, pegar os números do quarto tri e olhar um pouco o que está acontecendo nesse primeiro tri com a aceleração dos novos ativos, a gente está falando numa receita trimestral, baseado no que a gente viu em janeiro e fevereiro, de alguma coisa entre 12 e 14 bi. Então, obviamente, acima do que foi o quarto tri, porque você tem o ramp-up das operações. Se a gente analisa isso, a gente chega no número ali entre 50, 56, 58 bi. As margens, a gente está vendo nesse ano, talvez margens muito próximas do que foram no quarto tri, num range talvez um pouco maior, eu diria alguma coisa entre 8% e 9% para o ano, mas isso de novo baseado no que a gente viu no quarto tri. Quando você calcula aí o EBITDA, você vai chegar num range aí de 4, entre 4 e 5 bi, num range grande. O CAPEX eu já falei, o CAPEX de manutenção dessas plantas, ele é muito parecido com o CAPEX do Minerva, talvez a gente, do Minerva antigo, talvez a gente tenha algum CAPEX adicional por conta desses atrasos aí que eu falei em relação à estrutura das plantas que nós recebemos, principalmente dessa planta que ainda está parada. Então, pode adicionar aí alguma coisa como 200 milhões. Então, se o CAPEX de manutenção do Minerva estava ao redor de 500, 600, a gente está falando no dobro desse valor aí para o ano de 2025. Capital de giro, a gente tem sido muito eficiente e mesmo as plantas novas requerendo talvez um adicional aí de 400, 500 milhões para fazer o ramp-up, eu acredito muito na nossa eficiência de capital de giro e talvez essa conta fique ou zerada ou consumindo alguma coisa no máximo 200, 250 milhões no ano. E a despesa financeira caixa, com esse nível mais alto de dívida, ela deve ficar por volta de 2 bilhões. Então, se a gente fizer uma conta aí rápida, essa companhia tem capacidade aí já em 2025 de gerar mais de 1 bilhão de reais de caixa livre, alguma coisa entre 1 bi e 2 bi, numa situação meio CNTP. Isso, obviamente, vai ser utilizado para reduzir o endividamento. Um dos instrumentos que a gente tem usado é a recompra do 2031. A gente deu disclosure aí que a gente recomprou já quase 70 milhões de dólares com desconto de 13%. Isso reduz dívida bruta e reduz dívida líquida, no sentido de que você cancela por 100% do valor de face e gasta só 86, 87% do valor que foi cancelado. É um pouco essa perspectiva, esse é o nosso orçamento em linhas gerais, com algum grau de incerteza para o ano de 2025. Lucas, em relação ao ciclo por país, além do ciclo pecuário, você tem uma grande influência do câmbio. Voltando na questão que o Tiago perguntou anteriormente, o mercado interno brasileiro foi destino para Paraguai, foi destino para Argentina e para Uruguai. Ciclo, nós estamos aí cada vez mais com a América do Sul como a principal plataforma fornecedora no mundo, especialmente considerando toda essa questão tarifária, a guerra tarifária que está acontecendo no mundo. A América do Sul passa a ser muito bem posicionada, mesmo com países com tratamentos diferentes. E aí, só para te dar um exemplo de como isso é importante, como eu disse, no quarto tri, o Brasil foi um destino para os países vizinhos aqui da América do Sul. E devido à apreciação hoje, falando do primeiro tri, a Argentina, como apreciação cambial, ela passou a ser um destino para nós de exportação. Então, além da produção que nós temos, nós exportamos do Paraguai, do Brasil, para a Argentina. Então, cada vez mais, essa plataforma, que é muito única da Minerva, ela é uma plataforma de arbitragem muito eficiente e que ela offseta ciclos e cria oportunidades devido às arbitragens que existem entre estes países. Muito claro, pessoal. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Professor Troiano, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos, obrigado por pegar nossas perguntas aqui. A primeira, pessoal, só queria voltar nesse ponto da expectativa para o consumo de capital de giro das plantas, e aí o Edson acabou de colocar, né, de um consumo de 400 a 500 milhões para as plantas, né, adquiridas. Eu só queria entender se esse número compara, né, com as expectativas, né, dos calls passados de 700, 800 milhões, mais ou menos, né? E aí eu queria entender se esse delta é o que foi consumido agora no TRI, né? E se no limite a expectativa é a mesma e parte já foi consumido conforme vocês atingiram esse patamar de abate que a gente estava vendo agora no quarto trimestre. E aí a segunda pergunta ainda sobre capital de giro também, acho que no último call de resultado, né, até a gente chegou a discutir uma expectativa para o ano de um consumo nulo ou de 200 milhões de reais, né, e o ano acabou fechando, né, com uma liberação de 900 milhões de reais, então eu queria ouvir de vocês, de onde veio a eficiência, se vocês pudessem comentar um pouquinho, né, como é que vocês têm feito esse trabalho. E aí a última pergunta aqui, pessoal, sobre o ambiente de consumo no Brasil, né, e aí já foi colocado que o mix de exportação reduziu bastante no trimestre. E aí eu queria aproveitar para pegar um pouco da visão de vocês sobre a dinâmica de rentabilidade aqui no Brasil, né, pegar um pouco dessa visão da capacidade que vocês enxergam para repasse de preço no mercado doméstico, se na ponta vocês já, né, já enxergam algum enfraquecimento da demanda ou se continua super favorável como estava agora no final de 2024. Obrigado, pessoal. Vamos lá, Gustavo. A expectativa inicial de capital de giro era aquela mesmo, 700 milhões para as plantas novas, incluía o Uruguai. Se você tirar o Uruguai, essa expectativa talvez caia para uns 600. Mas, como eu te falei, desde março do ano passado, a gente vem preparando a companhia para melhorar a eficiência não só no nosso capital de giro das plantas antigas, mas principalmente para ter o menor impacto possível de consumo quando a gente assumisse as novas plantas. Como eu falei, a gente já fechou o ano com uma capacidade de utilização nessas plantas de 50%, com exceção de uma delas, que não estava aberta, mas em média a gente estava falando de 50%. Então, uma parte importante do capital de giro já foi investido no ano passado na abertura dessas plantas. O que falta para esse ano, numa métrica mais eficiente do que a gente estava esperando, chega nessa projeção que eu falei para vocês, de um consumo de talvez 200, 250 milhões ao longo do ano. Quais foram os principais responsáveis? Primeiro, tem uma questão de mix, como o Fernando lembrou bem. Se você olhar Brasil, mercado doméstico aumentou a participação e o ciclo de conversão de caixa é mais curto no mercado doméstico. Dois, a gente tem a rubrica lá de adiantamento de clientes, tem a ver com o mix de mercados e o fato da gente estar acelerando, aumentando volumes em alguns mercados, mesmo que, por exemplo, a China, na proporção das exportações caia, em volumes ela está aumentando porque eu estou aumentando a produção. Ou tem a perspectiva de aumentar a produção ao longo do ano com a transferência das habilitações. Então você tem China, você tem Argélia, você tem Egito, você tem México, você tem alguns outros mercados do Oriente Médio que a gente considera mais arriscados, que a gente enseja pré-pagamento, que entra como adiantamento de cliente e, portanto, ajuda no nosso capital de giro. E a terceira rubrica que vale destacar é a rubrica de fornecedores. A gente tem um convênio com alguns parceiros financeiros em que a gente dá a opção do nosso pecuarista receber à vista. O spread, uma parte dele a gente ganha, recebe do banco um rebate que vai na conta financeira, mas o efeito disso é conseguir ter acesso a mais boi num prazo mais largo para nós de pagamento e, ao mesmo tempo, pagando à vista ou com um prazo muito mais curto para o nosso fornecedor. Então, os instrumentos financeiros, mais a política de crédito dos adiantamentos, mais o mix, foram os responsáveis por esse resultado importante de eficiência de capital de giro ano passado. Gustavo, em relação à capacidade de repasse de preço no mercado interno, ela está muito categorizada. Então, se você pegar um segmento menos elástico, o segmento de cortes premium, ele tem realmente subido, se ajustado aos mercados internacionais. No intermediário, no Brasil, você está sofrendo a capacidade de repasse e aí acaba acontecendo um trade-down de demanda para os produtos mais baratos. Então, na prática, está acontecendo
dos cortes médios para os cortes baratos, dos produtos baratos, está acontecendo um estreitamento do spread. Então, é bastante segmentado o que acontece no mercado interno. O mercado interno continua sendo um mercado importante, vai ser importante mais ainda para a gente, mas em relação ao quarto TRI para o primeiro TRI, a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter uma preponderância maior das exportações dentro do nosso mix de vendas. Obrigado, Fernando e Edson, tá claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Por favor, senhor Fonseca, seu microfone já está liberado. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. Obrigado por pegar aqui nossas perguntas. Eu gostaria de fazer uma sobre mercados internacionais, né? Vocês já comentaram um pouco aí do otimismo em relação à China. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês, o que vocês esperam em termos de preço e de volume. A gente começa a ouvir de algum pick-up de demanda consequentemente, de preço. Queria saber se vocês também têm ouvido algo nesse sentido. E se existe alguma expectativa do mercado japonês, né? Acho que hoje existe essa discussão. E se na experiência de vocês, vocês acreditam que esse mercado pode ser importante já na largada, ou se a gente deveria esperar algum ramp-up de volume ao longo do tempo, caso de fato a gente veja essas liberações vindo. Obrigado. Pedro, nós somos super otimistas com a posição que América do Sul e Brasil têm no mercado internacional como o fornecedor mais competitivo. O que a gente analisa nisso daí é muito o ciclo que está vivendo os países do hemisfério norte. Então, falando dos Estados Unidos, continua com abate de fêmeas, os Estados Unidos continua com uma redução estrutural de rebanho, tá? Porque não é só a questão do ciclo normal de abate e recuperação, você está abatendo fêmeas e fêmeas jovens, então, se você está abatendo fêmeas jovens, você está comprometendo as próximas gerações de produção. A mesma coisa acontece na Europa, e esse ano começamos a ver a mesma coisa na China. Então, o que vai acontecer é, sem dúvida nenhuma, um mercado cada vez mais, um trade cada vez mais sul-norte, que é o grande, que é a grande a diferença. O que, assim, algumas coisas que nos chamam a atenção é que mesmo com o aumento em países como os Estados Unidos, com o aumento de preço, você tem uma resiliência grande da demanda. China voltando para o mercado com mais força, e aí outros países, aí, especialmente países do hemisfério norte, vêm a rebote. O Japão é um dos principais mercados importadores. Tem uma missão que saiu, está saindo agora, fim de semana, semana que vem. Nós vamos ter representantes do governo brasileiro e do setor privado no Japão. A grande chave no Japão vai ser qual é o sistema tarifário que o Brasil vai entrar. Então, a gente tem trabalhado com o governo, deixando eles sensíveis da importância não só do acordo sanitário, mas do acordo tarifário, o sistema que nos permite acesso. Agora, sem dúvida nenhuma, é um mercado de bastante demanda e bastante interessante. Tá claro. Super obrigado, Fernando. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Palhares, do Santander. Por favor, senhor Palhares, seu microfone já está liberado. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. Duas perguntas super rápidas. Antes da publicação de Minerva, a gente viu outras empresas que têm operação na Argentina divulgando o resultado. Eu gostaria de aproveitar para ouvir um pouquinho de vocês, se a gente teve algum efeito aqui da questão do IFRS e hiperinflação, se vocês têm alguma estimativa nesse sentido. E segundo ponto, gostaria de aproveitar para perguntar um pouquinho da visão de vocês sobre a questão de disponibilidade de gado aqui no Brasil. Os dados do mapa aí mostraram um abate com bastante fêmeas, né? Acho que renovando altas, inclusive. Então, queria aproveitar para pegar um pouquinho da percepção de vocês. Obrigado. Nada relevante, cara, de Argentina na questão contábil. Nesse trimestre, nada
de destaque, nada que tenha influenciado ou distorcido os números, como, por exemplo, no quarto tri do ano passado, que a gente mostrou uma receita negativa. Dessa vez, tudo muito próximo do usual. Sobre o ciclo do gado, Sobre o ciclo do gado, Guilherme, nós estamos vendo no Brasil um ciclo normal. A gente estima que esse ano vai ser um pouco inferior à disponibilidade do que o ano passado, mas lembrando que o ano passado foi all-time highs e records. Então, você continua a níveis bastante relevantes, bastante importantes. E isso vem de um grande trabalho que está sendo feito na modernização da pecuária, aumentando produtividade, o peso médio dos animais está mais alto, então a produção são animais mais jovens pesando mais. Então, isso mostra uma dinâmica extremamente positiva no Brasil. Além disso, a pecuária se tornou uma grande opção de diversificação para os produtores. Se você olhar um pouco do que está acontecendo, por exemplo, na indústria de etanol de milho, tá? A quantidade de DDG disponível passa a ser extremamente importante como um complemento alimentar de uma forma muito eficiente em termos de custo. Então, a gente é super otimista com a capacidade do produtor, a gente está apoiando várias iniciativas, a gente está muito nessa parte, há muita tecnologia para a gente desenvolver na pecuária, e aí o Brasil, e aí a gente também, né, a gente exporta essa tecnologia para os outros países, a América do Sul se tornando, sem dúvida nenhuma, o grande celeiro de exportação de carnes aí para o mundo. deixa eu só completar dois pontos aqui importantes que o Fernando citou. Em relação à disponibilidade de animais esse ano, como ele falou, a gente vê um ciclo pecuário normal, portanto, esse ano a gente deve ter uma diminuição do número de animais prontos para abate com relação ao ano passado. Mas se você olhar contra 2023, o número deste ano é maior do que 23. Segundo ponto interessante, toda essa melhora de produtividade que o Fernando falou tem um ponto muito válido que é o aumento da taxa de fertilidade das fêmeas, que deve ter saído de 45% para alguma coisa como 55% nos últimos 10 anos. Isso é bastante poderoso na questão de animais prontos para abate, animais mais jovens, como o Fernando falou, e também mais pesados, que trazem maior produtividade para a indústria. E o terceiro ponto, falando desse ano especificamente, se você olhar para o segundo semestre e fizer a conta do confinamento, dado o preço da arroba do boi magro e o preço dos grãos, da dieta, o confinamento está dando uma rentabilidade bastante interessante. Então a gente pode ter uma surpresa positiva em relação ao número de animais prontos para abate, especialmente na segunda rodada do confinamento, ali a partir de setembro, outubro, final do ano, que é um cenário que a gente não tinha visibilidade no ano passado, e esse ano, à medida que a gente está acompanhando os preços de grãos e mesmo os preços de arroba de boi magro, a gente começa a fazer conta e ficar mais otimista, inclusive na distribuição desses animais ao longo do ano. Perfeito, obrigado, Fernando Edson. Só queria aproveitar para fazer uma segunda pergunta, Fernando. Você acabou de comentar sobre a questão de etanol de milho, né? Se puder trazer um pouquinho da sua perspectiva, o quanto isso é transformacional ou não para a indústria aqui no Brasil, né? A América do Sul como um todo faz uma produção bastante extensiva. E parece que a gente está tendo alguma mudança aí com alguns polos sendo criados no Brasil em função do etanol de milho. Se puder trazer um pouquinho da tua percepção, olhando não só para 2025, tá, mas a gente poder olhar aí para os próximos 5 anos com todo o crescimento que a gente está vendo dessa indústria. O Brasil foi um líder em utilizar subprodutos de outras agroindústrias para alimentação de gado. Desde pellet de laranja, Algodão. torta de caroço de algodão, bagaço de cana, a vinda do DDG, a vinda do etanol de milho, ele cria e dá mais um insumo para os produtores que é muito eficiente, que é o DDG. Então, a gente acha isso muito positivo e isso justifica o que eu falei antes sobre a questão da diversificação dos produtores utilizando um mix maior de produção, tendo um mix mais diversificado
de safras dentro das suas áreas produtivas. Muito positivo a questão do DDG, especialmente para o bovino. Isso chega a ter algum impacto do ponto de vista organizacional para vocês, pensando em capturar um pouco desse confinamento, não? Para nós, sim, as nossas fábricas estão muito bem colocadas nas áreas onde que você tem uma expansão do etanol de milho. Então, a gente tem, sim, modelos de parcerias com esses produtores. Tá, mas a gente não vai investir Em capital confinamento. em confinamento. Não, a gente não vai entrar em confinamento, mas a gente tem todo um trabalho de parceria com eles. O cálculo de ROIC de confinamento para nós, que somos intensivos com capital, ele é um pouco diferente da rentabilidade calculada para um produtor que é dono da terra. Então, para nós, do ponto de vista de ROIC não faz sentido. Mas do ponto de vista do produtor que já é dono da terra e vê aquilo como reserva de valor, a rentabilidade faz toda a diferença e faz todo sentido para ele. Perfeito. Obrigado pelos esclarecimentos, pessoal. Bom dia. Obrigado. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Edson Ticle para a leitura das perguntas em inglês. Por favor, Sr. Edson Ticle. Seu Primeira microfone está pergunta liberado. vem do Luiz. Bom dia, supondo uma criação de livre comércio entre Estados Unidos e Argentina, qual seria o impacto para a Minerva, dado que os Estados Unidos se tornou o principal destino das exportações? Por óbvio, o impacto seria muito positivo, a gente poder vender produtos da Argentina sem pagar tarifa. Eu lembro vocês que, por exemplo, do Brasil, a gente paga hoje 26% de tarifa para entrar nos Estados Unidos fora da cota. Com relação ao preço a ser pago das aquisições, no Uruguai, eu mesmo teria crescimento de CDI. Cara, ocorreram negociações acerca da nova proposta que a gente fez no Uruguai e a gente só vai dar o disclosure dos termos quando a gente tiver a operação 100% aprovada pelo órgão regulador daquele país. A empresa mantém as pressões feitas na data da compra das plantas. Em relação ao EBITDA, eu acho que eu já expliquei, já falei do EBITDA pro forma e acho que está mais do que esclarecido. Pergunta da Shandon. Você pode falar como as tarifas, qual o risco de tarifas nos Estados Unidos, como é que isso tem um impacto potencial para a Minerva e para as outras regiões onde a gente atua, em termos de volumes também, pensando em Ásia. Quais são as proteções e as oportunidades que podem existir nesses cenários? O Fernando falou um pouco aqui de trade war, a gente vê isso como uma oportunidade. Via de regra, países que têm relações comerciais com tanto os Estados Unidos quanto com China devem se beneficiar dessa guerra tarifária, porque vão ter oportunidades em ambos os países. Lembro que a gente já paga uma tarifa muito alta, 26%. Hoje tem uma notícia de que possivelmente os australianos serão taxados, então a carne australiana hoje, em determinados segmentos, ela concorre diretamente com a carne brasileira e da América do Sul, sem pagar tarifas. Então, se você impuser tarifas equivalentes aos australianos, isso vira um game changer para nós ainda maior na relação comercial de exportação de bife para os Estados Unidos. Segunda pergunta é qual o impacto do EBITDA das novas plantas no quarto tri? Eu já falei isso durante a explanação, ela contribuiu com alguma coisa entre 40 e 50 milhões neste trimestre, assumindo uma utilização de capacidade próxima de 50% e uma das plantas ainda totalmente fechada. Ronaldo, quando a Minerva voltar a pagar dividendos ao JCP, a gente tem uma estratégia financeira muito clara de focar na desalavancagem do balanço. A gente alavancou a companhia para dar espaço estratégico importantíssimo e que muda sobremaneira, transformacional para a nossa empresa. Dividendos barra JCP vão ser pagos num primeiro momento exatamente o que a lei nos obriga, 5%. A gente só vai pensar em aumentar isso quando a gente tiver a alavancagem próxima ou abaixo dos níveis pré-aquisição, que era alguma coisa perto de 2,5 vezes net debt to EBITDA. Próxima pergunta, sobre tarifas ainda e trade war, acho que eu já respondi. Perguntando sobre o prejuízo de 1,5 bi com uma receita líquida de 4 bilhões. Fácil, só ler o balanço e ver que a gente teve no ano uma despesa não caixa de mais de 3 bilhões de variação cambial não caixa.
dada a volatilidade cambial que a gente teve no Brasil no ano de 2024. A gente tem uma política de hedge que protegeu bastante essa exposição, mas ainda assim a gente teve que ter a gente acabou tendo um prejuízo não caixa no final do ano, no último trimestre especificamente. Se tem algum ajuste no valor de compra das plantas da Marfrig para mais ou para menos. Como eu falei durante a exposição, existe uma cláusula de ajuste de capital de giro nos ativos, e principalmente em Argentina e Uruguai e Chile. Esse ajuste nos fez ter que pagar 90 milhões a mais. Na verdade, a gente estava comprando o circulante que foi deixado nessas plantas. A gente tem um prazo de 60 dias para auditar e concordar com esse número. A gente renotifica a contraparte. Se tem alguma coisa a pagar a mais ou a ser devolvida, a gente tem mais um ajuste, uma rodada de ajuste para ser feita aí nos próximos 60 dias. Não é algo relevante, mas é alguma coisa, por óbvio, menor do que os 90 milhões de ajuste que foram acertados na liquidação da compra. É isso, obrigado. Volto para o Fernando agora fazer as considerações finais. Agradeço a todos por participar aí da teleconferência. É muito importante nessa nova fase da Minerva essa transparência que a gente está dando e que vocês, analistas, vocês que acompanham a empresa, esclareçam todas as dúvidas, tirem todos os ruídos da comunicação. Cada dia que passa, nós temos mais dados sobre quais são as potencialidades, quais são as forças que a gente passa a ter na nova Minerva. E aí vale colocar o contexto mundial que nós estamos, onde eu falei, o Edson falou durante as apresentações, o quanto nós estamos no lugar certo, na hora certa, e com a América do Sul ocupando esse espaço tão importante em uma das últimas commodities a se tornar global. Carne foi uma commodity que sempre teve uma característica muito local. A exportação sempre foi, o mercado internacional sempre foi secundário, e ele passa a ter uma preponderância, uma importância muito grande. E para terminar, eu queria deixar um grande muito obrigado para toda a equipe da Minerva, a equipe que participou da integração, a equipe que está manejando as fábricas, para toda a nova equipe que passou a vestir a camisa da Minerva, aí dizer o seguinte: olha, o trabalho que vocês estão fazendo é excelente, vocês estão fazendo a diferença, tanto em tempo quanto em trazer a cultura nossa para todos esses novos ativos que a gente trouxe para dentro. Então, a gente continua trabalhando na integração cada vez mais forte, mas eu queria realmente fazer aqui um destaque, um especial agradecimento para toda a equipe. Em relação a todos vocês, a gente está à disposição para qualquer dúvida e para qualquer esclarecimento, e obrigado por participar da teleconferência dos resultados de 24 e mais surpresas e provavelmente muito positivas para 25. Obrigado, gente. Obrigado. A videoconferência de resultados da Minerva está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@minervafoods.com. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.